Boa noite a todos e a todas. A gente está dando início à nossa primeira sessão, efetivamente, né, do grupo de estudos de Teoria do Direito, Meio Ambiente e Justiça. Meu nome é João Daniel, sou professor coordenador do grupo. Hoje a gente vai contar aqui com a colaboração da Brenda Ribeiro e da Renata Moda. Elas são as nossas expositoras de hoje, vão tratar do tema da súmula 467 do STJ. E já na sequência vão trabalhar também a responsabilidade administrativa em matéria ambiental. Bom, então queria agradecer, né, a disponibilidade, né, são as primeiras, então é sempre mais difícil, tem um pouco de nervosismo às vezes, mas eu acho que elas vão dar conta, vão sair bem. Eu espero que vocês tenham conseguido ler os textos, né, porque a gente na sequência vai fazer, né, uma pequena discussão para tentar extrair o máximo possível das leituras e quem sabe aí já surgirem boas ideias para a gente produzir nos nossos artigos e resumos. Bom, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a Renata e para a Brenda, e eu vou colocar aqui a projeção delas e vou acompanhando na sequência da exposição. Fiquem à vontade para conduzir, Tá meninas. ok. Tá ok. Boa noite, pessoal. Hoje nós iniciamos o nosso ciclo de exposição e eu e a Brenda abordaremos a respeito da súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, eu sou a Renata e eu compartilho essa exposição com a Brenda. Nós somos advogados, eu especialista em Direito Público e a Brenda em Direito Ambiental, e nós vamos expor a nossa abordagem a respeito do tema. Essa súmula foi a primeira editada pelo STJ e foi um marco na área ambiental, principalmente por a época traçar conceitos específicos envolvendo a administração pública. A súmula 467 possui o seguinte teor. Slide 2, por favor. Prescreve em 5 anos contados do término do processo administrativo a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. A súmula foi julgada em 13 de outubro de 2010 e foi publicada no Diário de Justiça no dia 25 de outubro do mesmo ano. Ela possui 9 precedentes ao total que ensejaram o teor do seu conteúdo jurídico. Bem, ao longo de um pouco mais de uma década de aplicação, era de se esperar que o entendimento dessa súmula tivesse a sua aplicação nos tribunais de forma pacificada. Entretanto, ao longo da nossa pesquisa, nós verificamos que muitos conceitos que envolvem a súmula 467 ainda permite a nós, estudiosos do direito, questionar juridicamente, principalmente no aspecto prático de aplicação da súmula. Sendo assim, nós iniciamos a nossa abordagem pontuando conceitos jurídicos que nós achamos pertinentes, principais, que tangenciam a súmula 467, com a finalidade de contextualizar a súmula e o direito, e nós apresentamos a partir desse momento ao nosso grupo. Inicialmente é pertinente a gente considerar que o poluidor, além da responsabilidade civil e penal, ele também pode responder administrativamente pelos danos causados ao meio ambiente. No âmbito federal, nós temos a Lei 9.605, 98, e o Decreto 6.514, de 2008, que disciplinam as infrações administrativas ambientais. Entretanto, a súmula 467, que foi publicada em 2010 pelo STJ, ela teve a responsabilidade de sanear eventuais lacunas quanto à matéria, principalmente nas esferas estaduais. Por favor, próximo slide. O primeiro ponto pertinente que tangencia a súmula 467 é a responsabilidade administrativa na seara ambiental. A responsabilidade administrativa, no âmbito ambiental, ela surge da ocorrência de infração administrativa ambiental, que representa toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
Pois bem, quanto à natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental, a doutrina não é pacífica. Alguns doutrinadores, como Paulo Afonso Leme Machado, entendem que essa responsabilidade no âmbito administrativo é objetiva, assim como a civil, sendo devida, então, independente de dolo ou culpa. Uma segunda corrente considera a ambivalência desse instituto, de forma que, dependendo da natureza da sanção ambiental, ela poderia se configurar em objetiva e em outras infrações subjetiva. Por fim, em relação à natureza jurídica, uma terceira corrente, capitaneada pelo Edis Milaré, que é, no meu entendimento, a que nós nos filiamos, ela entende que a responsabilidade administrativa ela possui uma natureza subjetiva, sendo indispensável a comprovação da culpa em sentido lato sensu. No âmbito jurisprudencial, cumpre mencionar que, ao longo dos anos, a responsabilidade administrativa ambiental não era aplicada de forma pacífica, nós não tínhamos entendimento pacífico, especialmente entre as turmas do Superior Tribunal de Justiça. A primeira turma de Direito Público, ela possuía o entendimento predominante de que a responsabilidade a nível administrativo, na seara ambiental, era de ordem objetiva. E aí nós citamos o RESP 1.401.500 do Paraná, enquanto que a segunda turma da mesma seção do Direito Público, em várias decisões, ela aplicava, a nível de responsabilidade, o caráter subjetivo, calcado na teoria da culpabilidade. Nós especificamos aí no nosso slide o agravo regimental no ARESP 62.584 do Rio de Janeiro. Nós trouxemos essa jurisprudência a título de informação e longe de querer abordar de forma exaustiva nesse momento, até porque, como explicado anteriormente, esse conceito tangencia a súmula. Essa divergência quanto à natureza jurídica no âmbito jurisprudencial do STJ, ela só foi solucionada em 2019. Então, em 2019, o STJ, através da primeira sessão de Direito Público, ele bate o martelo aí, trazendo um entendimento consolidado e trazendo uma segurança jurídica quanto à matéria. Essa decisão, ela é o ERESP 1.318.051, em que o STJ ele define como a responsabilidade no âmbito ambiental, ela é subjetiva. O próximo slide, por favor. Pois bem, passado esse conceito inicial a respeito da responsabilidade administrativa no âmbito ambiental, cabe-nos nós expormos que a apuração das infrações administrativas e a imposição de sanções ambientais, elas são de competência comum dos entes federativos e elas decorrem do exercício de poder de polícia. O poder de polícia aqui, eu conceituo para vocês como uma limitação de interesse ou da liberdade da regular prática do ato ou abstenção de fato em razão de um interesse público. No âmbito ambiental, esse interesse público é a conservação dos ecossistemas. Então, essa atribuição de fiscalização compete aos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, efetivadas pela administração pública e independente da manifestação judicial. As infrações administrativas ambientais, elas são apuradas através do processo administrativo próprio, no qual é assegurado ao interessado fiscalizado o direito à ampla defesa e o contraditório
ao contraditório. No próximo slide, professor, por favor, nós apresentamos a vocês um organograma que representa a estrutura sequencial de como acontece esse procedimento. Inicialmente, é constatado a infração. Dessa infração, é lavrado um auto de infração, no qual será especificado, entre outras coisas, a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações administrativas constatadas naquele momento, a indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos pelaquela situação. Desse auto de infração, simultaneamente, é aberto o processo administrativo sancionador no âmbito da administração. O fiscalizado, ele será intimado para, em 20 dias, ou pagar a multa especificada no auto de infração ou apresentar uma defesa técnica. Se a opção do particular, do fiscalizado, for apresentar a defesa, nós passaremos à fase de instrução processual. Após nesta fase, ele será intimado em 10 dias para apresentar as alegações finais. Posteriormente, o processo administrativo ele será julgado em primeira instância. E dessa decisão, o infrator será intimado novamente a pagar a multa ali calculada ou apresentar um recurso. Se ele optar por recorrer, ele deverá apresentar as razões em 20 dias da ciência da decisão. Posteriormente, haverá o julgamento em segunda instância. E daí surge, de fato, e incontestável no âmbito da administração, a obrigatoriedade de pagar uma multa constituída, encerrando essa apreciação no âmbito administrativo. Pois bem, se ele pagou a multa após esse julgamento, o processo será encerrado. Se ele não pagar, inicia uma fase de execução, na qual nós verificamos a obrigação de cobrança de execução da dívida ambiental. Desse procedimento todo administrativo que eu trouxe para vocês, a partir da caracterização da responsabilidade administrativa ambiental, surge para o Estado a prerrogativa de sancionar o particular, através de multas por infringir a lei ambiental. Estas que, posteriormente, serão cobradas na dinâmica da dívida ativa. É necessário aqui esclarecer que, fazendo o link com a nossa primeira discussão trazida pelo professor no nosso primeiro encontro, em relação à responsabilidade civil, e linkando agora com a nossa apresentação da responsabilidade administrativa, é necessário esclarecer uma diferença entre a obrigação de reparar o dano que surge da responsabilidade civil com a obrigação de cobrança de execução da dívida ambiental que surge da responsabilidade administrativa. A obrigação de reparar o dano do âmbito civil, da responsabilidade civil, ela possui um caráter imprescritível. Esse entendimento já foi abordado no âmbito da jurisprudência em teses, na edição 119, item 5. Então, essa obrigação de reparar o dano, ela é imprescritível. Enquanto a obrigação de cobrança de execução da dívida ambiental, que surge da responsabilidade administrativa, ela é submetida à dinâmica do prazo quinquenal de prescrição, nos termos da súmula 5467, que nós hoje trabalhamos com vocês. Então, nesse momento, a Brenda inicia abordando os aspectos de prescrição específicos em relação à súmula 467. Boa noite, gente. Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Bem, como a Renata falou, a partir do momento em que a administração pública ela identifica o ato infracional e o dano ambiental e o nexo entre eles, surge para ela o direito, o dever de iniciar o procedimento administrativo para justamente apurar a responsabilidade ambiental naquele fato. E esse procedimento administrativo, ele tem início com a lavratura do auto de infração.
pela autoridade competente, sendo que essa autoridade ela tem um prazo de 5 anos para lavrar o auto de infração, contados a partir do conhecimento do fato. Caso não ocorra a lavratura do auto de infração, ocorre, então, a prescrição da pretensão punitiva. E aqui faz necessário a gente trazer o conceito de prescrição e de pretensão punitiva para entender o contexto geral da expressão. Entende-se por prescrição a perda do exercício de pretensão de efetivar um direito, né? Só que a prescrição, ela não se restringe apenas a esse conceito, ela tem um significado maior na questão da administração pública, porque ela vem justamente para delimitar o poder da autoridade, né, o poder da administração pública, em relação à pessoa física ou à pessoa jurídica. Ou seja, a administração ela tem um tempo para exercer determinado ato. Caso ela não exerça, nesse período, ela perde essa pretensão. E assim, o particular ou a pessoa jurídica ganha segurança jurídica em relação a essa situação, uma vez que ele não vai mais estar, entre aspas, mercê da discricionariedade do Estado de iniciar um procedimento administrativo em face dele a qualquer tempo. E o que vem a ser a pretensão punitiva? A pretensão punitiva é o intuito dos órgãos e autarquias em punir o administrado ou suposto infrator que tenha cometido a infração. Só que aqui eu faço uma ressalva também em relação à palavra punir, colocando entre aspas. Porque, na verdade, o procedimento administrativo, ele não tem o interesse em punir no significado negativo da palavra. Na verdade, ele tem mais um caráter pedagógico, uma questão educacional, ambiental, para mostrar para a sociedade que você não deve fazer isso porque isso é errado, então vamos preservar o meio ambiente porque é de todos. Além da prescrição punitiva existente no procedimento administrativo, nós temos também a prescrição intercorrente, que ocorre quando o processo administrativo ele fica paralisado por um período superior a 3 anos. Pode passar, professor? Certo. Além dessas duas prescrições que eu acabei de passar para vocês, existe a principal, que é a relacionada à súmula do STJ que nós estamos analisando, que é a prescrição da pretensão executória. De acordo com essa prescrição, a administração pública teria o prazo de 5 anos a contar do encerramento do procedimento administrativo para ajuizar uma ação executória para cobrar uma multa decorrente de uma infração ambiental. O prazo, como eu já disse para vocês, é de 5 anos. Como surgiu esse prazo? Foram várias discussões a respeito, mas pelo que nós pesquisamos e lemos no texto base, basicamente, quando se tratava do procedimento na esfera federal, utilizava-se como base a Lei Federal 9.873, atualizada pela Lei 11.941, que estabelece no seu artigo 1º que prescrevia no prazo de 5 anos a ação de execução administrativa, contados do término regular do procedimento administrativo. Em complemento a essa legislação, utilizava-se também o Decreto Federal 20.912, né, que tem um artigo 1º também falava que era o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública ajuizar a ação judicial de cobrança de multa administrativa. Pode passar, professor. Então, observa-se assim que no âmbito federal existia, de certa forma, uma unicidade em relação à questão do prazo. O problema fixava-se em relação aos procedimentos estaduais e municipais. Como é que ficava esse prazo? Então, a súmula 467 veio justamente para unificar esse entendimento, fazendo valer o prazo de 5 anos tanto no âmbito federal, estadual ou municipal. E aqui a gente ressalva o fato de que a matéria ambiental, como o Renato também já falou anteriormente, ela é de competência comum dos entes federados, né? E também no que se refere à questão da legislação, a competência ela vem a ser concorrente. Então, caso haja alguma legislação criada pelo Estado ou pelo município, ela também deverá obedecer às legislações já existentes. O que a gente observou lendo o texto, né, nas nossas pesquisas, que hoje em dia há uma grande discussão, não em relação ao prazo, mas em si em relação à contagem. Quando é que começa a contagem desse prazo? Segundo as autoras, há divergência em relação a esse ponto, porque a lei diz que seria a partir do término regular do processo administrativo, mas qual é
ponto-chave. Onde começa realmente a contagem? Qual é esse término regular? A instrução normativa que foi publicada recentemente, que o professor, inclusive, colocou lá no grupo, ela não traz também uma solução para essa situação. O que eu observei no texto da instrução normativa é que ele traz um conceito de trânsito em julgado administrativo, mas que não se refere à prescrição executória como a gente tem tratado. Pode passar, professor. E assim fica o questionamento, qual seria, da onde seria esse prazo de início? Seria a partir da publicação da decisão? Seria a partir da intimação da decisão? Ou então seria a partir do vencimento após a multa, do vencimento da multa? Ou ainda, seria a partir do término do julgado do pedido de revisão? Porque a instrução normativa, conjunta agora essa recente, do IBAMA e do ICMBio, ela traz no seu texto a questão do pedido de revisão. Ele já era aplicado anteriormente, mas agora tem previsão na instrução normativa. E diz que depois de julgado também o procedimento administrativo, a parte pode fazer um pedido de revisão. E, nesse sentido, entra mais um questionamento. Será que seria a partir da conclusão desse pedido de revisão também? Então, a gente conclui, junto com as autoras, que há esse impasse. Não há uma segurança jurídica em relação a isso. Para demonstrar um pouco a vocês da situação, nós trouxemos alguns julgados. O primeiro, que é esse... Pode passar, professor. Esse primeiro, ele fala que a prescrição, ela começaria a contar a partir da conclusão do processo administrativo, e não da data do vencimento do pagamento da multa. Pode passar, professor. Já essa outra, ela entra em contradição, na verdade. Em primeiro momento, ela diz que seria a partir do encerramento do processo administrativo, e depois, lá no final, ele diz que seria a partir do vencimento do crédito sem pagamento. E, por último, pode passar. Essa outra também traz divergência no texto, porque diz que a contagem do prazo começaria a partir da intimação da decisão. E lá no final ele fala que seria a partir da decisão em si, né? E aqui na outra parte diz que seria a partir do vencimento do crédito. Então, essas foram as abordagens que nós trouxemos para o grupo hoje. Passo a palavra para o professor e a gente considera aberto para debate com a turma. Oi, gente, obrigado. Eu vou só interromper aqui a apresentação, para poder ver vocês. Eu vou propor, né, para dar chance de todos poderem expor suas dúvidas e seus questionamentos, ou até fazer comentários, eu vou propor que a gente tente fazer pelo chat o controle só da ordem de inscrição, né? Então, acho que os monitores estão aqui, a gente vai se ajudando, tá? Então, peço só que vocês coloquem no chat, se tiverem interesse em fazer pergunta ou fazer alguma intervenção, a gente pode fazer uma ordenzinha tipo assim, ó. Como se eu fosse o primeiro inscrito, já botei meu nome aqui e o número. Aí quem for colocando, coloca, copia, cola de novo e escreve o seu, né? Tem também a possibilidade da mãozinha levantada, eu vi que o Fábio aqui já levantou a mão, então enquanto vocês se organizam para a gente fazer, né, a inscrição, eu já passo a palavra para o Fábio, sem maiores delongas. Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar aí as nossas pessoas aí que participaram, a Renata e a Patrícia. Isso. Só para informar que no cronograma aí apresentado pela Renata, hoje, através também de uma instrução normativa em conjunto, IBAMA e ICMBio, nós temos hoje o núcleo de conciliação ambiental. O que é esse núcleo de conciliação ambiental? É mais ou menos um juizado que vai te propor essas ações na seara civil, né? Que vai tentar compor aquele dano ambiental
fazendo um acordo prévio e tudo mais, né? Então, como é que está se dando hoje administrativamente isso, né? O IBAMA vai fazer esse núcleo de conciliação dos autos lavrados pelo ICMBio, e o ICMBio vai fazer esses autos lavrados pelo IBAMA. E hoje está suspenso ainda todas as ações em função da pandemia, porque, como aqui todo mundo mais que a maioria da parte do direito, sabe que esse núcleo de conciliações tem que ter um ambiente aí adequado para estar se fazendo reuniões, para estar se compondo isso, e então já pleiteando também essa questão de se fazer por videoconferência, a possibilidade, acompanhando em uma base do ICMBio mais próxima, do alto, enfim. Está sendo sanado essa questão administrativamente, mas só para reforçar isso, que hoje existe esse núcleo de conciliação ambiental prévio à instrução dos demais passos apresentados pelas duas colegas aí. Beleza? É só isso mesmo. Ok, Fábio, obrigado. Renata, não sei se você quer comentar, eu vi que você levantou a mão, depois tirou. Não... Só agradecer mesmo a complementação do Fábio. A gente percebeu isso na instrução normativa até que foi compartilhada. E até uma observação que a gente fez hoje, eu e a Brenda, quando a gente leu juntas, a instrução, ela vem aí com termos, assim, realmente muito recentes, né? E a questão das audiências de conciliação, né, no âmbito ambiental, ao meu ver, são bem-vindas. É uma tendência aí com a dinâmica, a mudança de postura, principalmente do Código de Processo Civil a partir de 2015, mas não é isso que eu gostaria de levantar. Eu achei a instrução muito interessante, inclusive um termo que eu até discuti com a Brenda, que foi a instrução traz em coisa julgada administrativa, né? E aí puxando só um engajamento aí, quando a gente estuda direito ambiental, direito administrativo, a gente se filia, né, não a duplicidade de jurisdição, né? A gente se filia justamente a unificação dessa jurisdição até no âmbito constitucional. Então, a gente não teria, inicialmente, uma coisa julgada administrativa, né? Que é algo que a resolução traz. Então, assim, só para agradecer mesmo a contribuição do Fábio, e achei pertinente também, né? Essa questão, apenas isso. Obrigada. Legal. Uma coisa que eu vou destacar aqui, antes da gente seguir aqui, estou vendo já uma lista de inscrições, essas instruções normativas, elas geram muito debate entre os acadêmicos e os advogados, porque, como elas modificam algumas regras, né, a gente, volta e meia, tem discussões que vão parar na justiça sobre o instrumento normativo ser a via adequada para fazer as modificações que estão sendo pretendidas. Eu vou só destacar aqui uma que teve há um tempo atrás, que foi a supressão de esferas de recurso, né? Antes a gente chegava até o CONAMA e eram mais de 4 possibilidades de recurso, e aí o Ministério do Meio Ambiente decidiu rever através das instruções normativas conjuntas, e houve toda uma discussão se isso deveria ser feito por meio de lei ou se poderia ser feito por meio de instrução normativa, né, já que o decreto, tanto a lei como o decreto, né, da Lei de Crimes Ambientais, estabeleciam lá a dupla jurisdição, e aí havia toda uma discussão sobre como isso deveria funcionar. Então, é super interessante, né, a gente ter acesso em primeira mão a essas instruções normativas. Então, eu nem tive tempo de ler toda ela ainda, porque ela é enorme, né, mas eu queria destacar aqui que tem um colega nosso, lá do grupo da União Brasileira dos Advogados Ambientalistas, que é professor também, que é o presidente do Instituto do Meio Ambiente hoje, que é o Eduardo Fortunato Bin. Ele é advogado, né, e tem muito conhecimento técnico. Então, acho que um dos motivos da instrução ser muito técnica é porque não foi delegada para a Procuradoria. O próprio presidente do IBAMA tem conhecimento suficiente para opinar lá e sugerir alterações, né? E ele, enquanto advogado, sempre foi muito crítico do processo administrativo como um todo. Então, acho que isso favoreceu
essas alterações, né? Isso, de uma forma, também pode criar críticas do ponto de vista do questionamento judicial, se eventualmente a instrução ela excedeu, né, alguma coisa no sentido de não ser da competência desse ato normativo regular determinadas questões. Tá? Mas está bem genérico ainda, isso é um ponto que eu ia deixar, é sempre bom, né, eu não quero me demorar muito aqui, mas é sempre bom vocês perceberem onde está a novidade, porque é isso que puxa a discussão de uma pesquisa nova, né? Então, até uma das coisas que me levou a trazer, as meninas fizeram muito bem a exposição de quais eram os pontos, né, que estavam sendo objeto da súmula, e aí uma das coisas que me levou a buscar o segundo ponto, que era a responsabilidade subjetiva, é o fato de ser uma súmula que já está editada desde 2010, né? Ou seja, ela está sedimentada, e aí você vai criando cada vez menos possibilidades de discussão sobre aspectos que eventualmente a súmula esteja equivocada no entendimento da doutrina, né? Então, em contraposição, a gente tem uma sedimentação da responsabilidade subjetiva como, digamos assim, a adequada, né, na esfera administrativa em 2019. Então, o ponto dessa segunda tese, né, hoje está muito mais, digamos assim, propício a discussões teóricas, né? Se vocês tiverem interesse em escrever artigos científicos, vocês talvez tenham que puxar, talvez, uma correlação entre a súmula e a responsabilidade subjetiva, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu esqueci de pedir para vocês abrirem a câmera, se puderem. Acho que é interessante a gente está num momento aqui de descontração, digamos assim, né? Todos vocês têm a palavra, se quiserem, e a gente está se conhecendo ainda, então é muito importante que a gente se veja, né? Se for possível. Aqueles que não puderem, não tem problema, mas fica mais bonito, fica mais legal. Vou passar para o Álvaro. Oi, Álvaro, tudo bem? Tá Opa, escutando a tá gente? bom, estou escutando. Boa noite de novo a todos, né? Parabenizar os colegas aí que expuseram, abrir os trabalhos aí do grupo. Aproveitando a oportunidade também para agradecer de ter sido escolhido aí nessa seleção. Estou engatinhando nesse processo de pesquisa, enfim, do meio acadêmico. E a reflexão que eu queria trazer, na verdade, não é diretamente relacionado ao assunto ambiental, mas a partir dele, da súmula, é mais aqui para o processo, para o sistema de justiça. A minha reflexão aqui é que como a falta de uma lei específica trouxe uma quantidade significativa de ações, né? Só para essa súmula foram citados aí 9 precedentes, salvo engano, que as colegas falaram, ou seja, foram 9 precedentes lá do STJ, fora os inúmeros recursos especiais, inúmeras ações no primeiro grau, no segundo grau, para que a gente pudesse ter uma solidificação, uma segurança jurídica para um tema aparentemente simples, que era a fixação do prazo prescricional, mas que se torna complexo a partir da ausência de uma norma específica expressa. Aí foi preciso haver muita discussão, muita impugnação, muitas ações judiciais até chegarem ao STJ, e mesmo lá dentro do STJ muita divergência, até que a gente pudesse efetivamente ter essa súmula. Então, assim, às vezes o sistema de justiça, claro, são inúmeras razões que fazem ele ser moroso, etc., mas às vezes é algo simples, com uma previsão legal, talvez economizasse o esforço, né, de tantas ações que provavelmente circularam para que a gente chegasse até esse enunciado da súmula. Então, a minha reflexão aí, a minha contribuição era essa, que me fez pensar isso. Obrigado. Legal, muito, muito interessante, Álvaro. Não sei se as meninas querem comentar, né? Eu fico com essa sensação, às vezes, de que, e é por isso que eu gosto de trazer a parte teórica para a discussão, né? Às vezes a gente tem como é que eu vou explicar para vocês? Existe aqui dentro da lógica da teoria do direito, né? Existe aqui uma discussão sobre o que dentro... Vocês estão me ouvindo? Tá chiando aqui, não sei se Acho que eu estou me ouvindo no teu microfone, Renata.
Aí eu vou te pedir, isso, aí eu sempre estou também tirando o meu microfone para não ter não ter o retorno. Mas não tem problema, a gente vai aprendendo ainda também aqui. Então, na teoria do direito, a gente, quando vai estudar, né, o sistema, a gente tem muito essa discussão sobre se o direito ele deveria endossar algum tipo de filosofia política, de teoria, ou seja, uma concepção, né, que trouxesse um pano de fundo para análise. Então, aquilo que a gente estuda desde do Kelsen, do Hart, que são autores que escrevem descrevendo o que é o direito, né? Depois, quando a gente pega autores como o Dworkin, que já vão dizer que o direito também é política e que não, você tem que pensar sempre que existem questões que têm que ser construídas para que você alcance uma determinada racionalidade, né? Então, eu acho que a tua fala, Álvaro, não sei se eu vou saber contextualizar para vocês, porque também não é a minha área de estudo, mas o que me faz pensar aqui é que dentro dessa política judiciária existem embates, e me parece que essa indefinição do prazo foi muito benéfica para determinados grupos que tinham a possibilidade de sempre impugnar judicialmente, né, e parar um processo que não chegaria ao final, porque você vai sucessivamente minando, né, estrategicamente e processualmente falando, você vai sucessivamente minando o processo administrativo, né? Então, aí a gente vê digamos assim, a corda aqui sendo puxada, né, nessa guerra entre um interesse público, né, de um projeto de lei que poderia ter sido feito rapidamente, porque essa é uma crítica que até hoje persiste, que o sistema administrativo ele não arrecada as multas que são aplicadas, então ele não tem eficiência praticamente nenhuma, e nem na lógica educativa, né? Porque se a multa não é paga, essa função punitiva, que é uma das coisas que a gente estuda na responsabilidade civil, ela acaba não acontecendo, né? Então, é uma discussão aqui que o pessoal também dos estudos críticos faz, né? Que leva leva em consideração esses aspectos, né? Do judiciário ter que assumir um papel que em tese não é dele para prestar, né? Para dar essa prestação jurisdicional quando a gente poderia ter uma lei resolvendo o problema, ainda que ela não escolhesse a melhor orientação doutrinária, né, ainda que ela fixasse uma tese que fosse completamente diferente, um prazo que não fosse um prazo razoável, né? Então, concordo com a tua ponderação, né? Aí o que uma coisa legal para todos, né? O Álvaro fez uma observação prática, objetiva. Aí a dúvida que fica, até para mim, né? Você vê que eu estou tendo dificuldade, eu vou raciocinando em cima e tentando falar. É como é que a gente transforma isso num texto, entendeu? Como é que a gente pega essa crítica que ela é, tipo, ela é transparente, né? Alguns não perceberam, o Álvaro percebeu logo de cara. Como é que a gente transforma isso como é que a gente transforma isso num texto que pode trazer, por exemplo, um referencial teórico para já discutir divisão de poderes, né, o ativismo judicial e outras questões que podem ser levantadas a partir da fala dele. Então, essa é a dificuldade desse diálogo entre a teoria e a prática, né? Então, vocês vão ver que vocês vão se ajudar muito nessa. Tem muitos colegas aqui do grupo que têm esse referencial teórico, digamos assim, que podem trazer depois sugestões de leituras e outros autores que podem nos ajudar nessa reflexão. Mas eu já falei demais, me empolguei, vou voltar aqui para as meninas. Renata pediu para falar, e aí depois a gente segue aqui na sequência com a Yasmin. Álvaro, eu achei extremamente pertinente. A gente, quando montou essa apresentação, a gente percebe, assim, que geralmente a súmula são 3 linhas, mas assim, o embate jurídico que envolve tudo isso é muito mais amplo, né? Então, assim, eu fico feliz pela tua observação, porque foi, de fato, que nós, efetivamente, elegemos como linha de raciocínio para trazer aqui para o grupo, né, em exposição. Mas, assim, eu até complementando o professor e você, é justamente essa ideia. Para lançarem
para editar essa súmula em 2010, a gente pesquisou que nos anos, essa construção teórica, ela envolveu os anos de 2003 a 2007, entendeu? Para ser editada em 2010. Então, assim, é um conteúdo, são julgados muito, muito amplos, né? E, na época, ela veio na vanguarda aí justamente por bater esse martelo do prazo prescricional. Só que, assim, ainda hoje, a gente, como a Brenda brilhantemente expôs para todos nós, a gente ainda, na questão prática, quem advoga, quem está na realidade do dia a dia, a gente ainda se pega. Então, em 2019, a gente tem o STJ ainda divergindo qual é a natureza jurídica da responsabilidade administrativa, qual é o prazo que começa a contar esse prazo, inicia, né, essa contagem do prazo quinquenal. Então, assim, só fazer um paralelo, assim, até a título de ponderação do que foi observado, da tua crítica, que eu também acho muito pertinente. Quando a gente fala na parte de filosofia um pouco, é justamente, eu não tenho embasamento tão teórico assim quanto professor, não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que o espaço é justamente isso, para a gente colocar ideias. É justamente a questão, dentro da filosofia, que a gente fala de realismo jurídico, que o direito, ele é o simples fato, aquilo que as cortes e os tribunais entendem que é, e é isso, entendeu? Então, a gente percebe, na aplicação dessa súmula, a gente percebe na aplicação desses julgados, que os tribunais, efetivamente, eles têm dito o que efetivamente a lei é, entendeu? É nesse sentido apenas que eu gostaria de ponderar. Muito bom. Ó, tá vendo? Aí a Renata já complementou, né? Já trouxe uma corrente teórica que a gente depois pode pesquisar um pouquinho mais e apresentar alguns textos para vocês irem conhecendo, para aqueles que não conhecem, né? Yasmin, tá aí Olá, com a boa gente? noite. Estou aqui. Tudo bom? Tudo. Eu queria parabenizar as meninas. Eu achei a apresentação muito boa, muito, muito elucidativa. A minha intervenção é simplesmente num dos textos de apoio, que é sobre o processo sancionador, onde a autora discorre sobre a infiltração entre a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Eu achei muito curioso que ela usa a transação para mostrar essa infiltração, porque a transação ela requer a reparação do dano nos crimes ambientais, né? Só que nós tivemos uma inovação em 2019, que foi o pacote anticrime, que trouxe o acordo de não persecução criminal. E ele se aplica a todos os crimes ambientais da Lei 9.605. Eu não encontrei nenhum que ele não se aplique, porque ele se aplica a todos os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, que ele se apresenta muito mais similar a um instituto de direito civil que a própria transação, porque ele exige a reparação do dano e ele também diz que o Ministério Público pode condicionar a extinção da punibilidade a qualquer outra condição, inclusive talvez uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. E outra coisa que deve ser levada em consideração no ANPP é que ele exige a confissão do fato circunstancialmente feita. E aí eu me pergunto, será que dentro da responsabilidade administrativa, que é subjetiva, que exige culpa, essa confissão poderia ser levada a cabo? Nesses termos, então, nós teríamos uma infiltração talvez ainda maior do que quando a gente analisa a transação. Tudo bem que o texto provavelmente foi antes dessa inovação penalista, mas eu acho isso uma questão interessante e que ela vai ter várias implicações, porque todos os crimes da Lei 9.605 cabe à NPP. Todos, porque a transação penal só cabe para infrações de menor potencial ofensivo, né? Já o ANPP cabe para todos, então vai ser um instrumento jurídico que vai ter que ser trabalhado para todo mundo que trabalha com crimes ambientais, né? Enfim, era só essa questão do diálogo das fontes, que eu acho que é uma boa fonte de estudos. Olha, eu acho até, inclusive,
que a gente deveria depois propor um momento para a Yasmin desenvolver um pouquinho mais aí, porque esse tema é tão novo que também é novo para mim, né? Eu não atuo na área penal, né? Mas como eu sou professor de ambiental, eu sempre trago as responsabilidades discutindo em conjunto, né? E acho que daria um excelente artigo, né? Essas coisas mais novas, mais recentes, a gente tem a dificuldade de não ter muitos autores falando, né? E é por isso que o ineditismo acaba te recompensando, né? Porque por mais que tu talvez não acertes no caminho, né? Quando tu és a primeira, tu vai ter que ser citada, nem que seja para te criticarem. Então, gostei, Yasmin, legal. Quero te ouvir mais vezes aí, até porque é um assunto que eu não conheço. Assunto novo para mim. Se alguém quiser, eu tô fazendo nesse formato, gente, que eu acho que vai ajudar vocês, né? Sempre um colega perguntando, e aí, como as meninas ficaram responsáveis, a gente sempre faculta a palavra se elas quiserem comentar, né? E se alguém, por conta da pergunta do colega ou da observação, for um ponto que merece, né, não vamos chamar de furar a fila, né? Mas que merece aproveitar o momento para não perder a discussão, vocês podem pedir a palavra, tá? Acho que agora o Lucas teve que sair, o Lucas, se voltar, a gente devolve para ele. A Beatriz, tá aí? Oi. Sim, estamos. Vou abrir aqui a câmera rapidinho. Foi. Primeiramente, parabéns às meninas que falaram sobre esse tema, que na prática não é fácil. Algumas pessoas aqui, a Carol, a Alexia, sabem que é difícil a gente conversar e pensar sobre isso no processo administrativo punitivo, né? Como a gente chama vulgarmente. E aí, quando a gente fala, queria trazer só um aspecto prático também para a gente refletir ou, enfim, tentar imaginar uma possível solução, é que quando o STJ ele se posiciona por uma natureza jurídica subjetiva, ele acaba que, na prática, a gente aplicar isso hoje com as formas que a gente tem de lavrar auto de infração que não seja em loco, né, que seja dentro mesmo do órgão ambiental, a gente chega num problema em que o auto de infração, quando lavrado no escritório, ele se utiliza, ele tem por base as imagens, né? Agora a gente trabalha muito com imagem, principalmente nos casos de desmatamento ambiental. Então, o órgão ambiental que ele tem essas imagens por satélite, que estão cada vez melhores, ele acaba visualizando o desmatamento, detecta o desmatamento e joga aquela área num CAR, né? Normalmente, ele vai ver que aquela área está num CAR. E aquele CAR, como a gente sabe, o CAR ele não é instrumento, ele não é passível de comprovar a regularidade fundiária da área. Então, onde eu tenho um CAR analisado, talvez, pode ser que eu tenha 30 sobreposições de CAR aí. E aí, o que acontece nesse caso? Eu lavro o auto de infração no nome daquele CAR, da pessoa que seria provavelmente, enfim, o proprietário, o possuidor, mas que apresentou todas as documentações, que comprovou a regularidade fundiária, mas depois que ele recebe a notificação do auto de infração lavrado por desmatamento em reserva legal, um APP, ele questiona o auto de infração porque diz que não foi ele. Ele diz que foi um possível poceiro, pessoas que invadiram a terra e que causaram esse desmatamento. Aí qual é o ponto, né? Quando a gente, na esfera administrativa, é muito difícil a gente conseguir deixar de lavrar o auto de infração ou anular esse auto de infração com uma simples alegação. E aí a gente acaba por chegar numa situação em que eu acredito que, ainda que as responsabilidades sejam independentes, elas dependem muito uma da outra. Por quê? Se essa situação, essa
esse conflito de quem causou o desmatamento não for resolvido no âmbito judicial, e eu não tiver uma decisão judicial para que eu cumpra, ou seja, eu anule o auto de infração, por exemplo, eu acabo que ou eu anulo o auto de infração sem ter de fato comprovado quem foi que causou aquele desmatamento, considerando que as obrigações são de caráter próprio terreno imóvel rural, né, conforme acho que é o parágrafo 2º, no artigo 2º do Código Florestal, mas não lembro exatamente por onde mas eu sei que é no artigo 2º. E aí, se são de caráter próprio terreno, tudo bem, tem a questão do dano, do ilícito, da infração ambiental, né, no caso, falando, enfim, de uma forma correta, da infração ambiental, e tem a questão da recuperação do passivo, né? E aí, na recuperação do passivo, tudo bem, eles podem discutir judicialmente quem é que tem que recuperar, mas às vezes nem o próprio proprietário sabe quem é que causou o desmatamento. Mas quando a gente chega muito nessa discussão do questionamento, então, do porquê o órgão ambiental não anula o auto de infração, ou lavra muitos autos de infrações, muitos autos de infração com base na imagem, né? E aí fica, quando a STJ considera que é de caráter subjetivo, isso também atrapalha um pouco o trabalho de detectar o desmatamento de uma forma mais fácil, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, não precisa ir lá no local para saber a área desmatada. Então, isso, não vou dizer que atrapalha a atividade do órgão ambiental, mas, de alguma forma, faz com que a gente fique engessado nesse trabalho de autuar, que é, enfim, um dever do servidor público quando tem conhecimento de uma infração, mas a gente não consegue, o órgão ambiental ele não tem pernas para fazer uma investigação aprofundada de quem foi que fez o desmatamento, principalmente quando às vezes chega uma comunidade com 130 mil hectares, dizendo que houve um desmatamento que não foi aquela comunidade que causou. Então, isso entra numa discussão que a gente pode ficar horas assim conversando, mas por isso que a minha conclusão é que as esferas elas não são tão independentes assim, porque muitas vezes o órgão ambiental ele precisa de uma decisão judicial para tomar um passo, para dar um passo além, né, do que aquilo que está no processo administrativo. E além disso, quando a gente fala da responsabilidade criminal, a gente também pode lembrar que é um dever do órgão ambiental sempre enviar, né, notificar o Ministério Público daquela infração, daquele auto de infração. Então, é um trabalho que ele requer uma certa periodicidade, assim. Então, o órgão ambiental sempre tem que estar mandando, sempre tem que estar informando o Ministério Público. E aí a gente também entra num outro ponto, que os órgãos, o IBAMA, o órgão ACEMAS e os órgãos ambientais municipais, acaba que quando a gente vai falar de competência para fiscalizar, ainda que a lei complementar diga, né, que quem licencia é aquele que normalmente vai fazer a fiscalização, em regra, acaba que a gente tem um certo problema mesmo interinstitucional, em que o IBAMA, às vezes, encaminha para o órgão estadual porque ele acha que não é de competência dele, e aí que encaminha para o órgão municipal porque também acha que não é de competência dele. Então, quando a gente tem essa lavratura de auto de infração no órgão ambiental, acaba que dá uma segurança de que aquilo, de fato, é uma competência daquele órgão. Só que aí a gente entra no caráter da subjetividade. Então, a gente questiona se é de fato subjetivo, porque da análise de um carro pode sair muitos autos de infração, né? E assim, até a gente conseguir andar para saber de quem é a culpa, a gente começa a entrar no problema da prescrição, a gente começa a deixar aquele processo, que os processos de desmatamento são, uma quantidade exorbitante, mas a gente começa a não saber resolver e não tem um entendimento pacífico em relação a esses casos hoje, dentro dos órgãos ambientais.
No caso, na prática, assim, a gente tem muita dificuldade, até mesmo em dar um encaminhamento para o advogado que está indo lá diligenciar, dar um encaminhamento para o interessado, porque a gente fica meio que de mãos atadas, né? Talvez esperando uma solução que não passe pelo órgão ambiental, mas que passe por uma decisão do judiciário. Legal, muito, muito profunda a reflexão da Beatriz. E aí isso é um dos pontos que eu ia deixar para falar no final, mas como ela deu a deixa aqui, eu já vou deixar vocês pensando sobre isso. O segundo texto que a gente leu, né, ele talvez entre nesse problema, porque o segundo texto pergunta para a gente, na prática, quais são os requisitos da responsabilidade no âmbito administrativo, né? Quando nas aulas de graduação, né, eu sempre me deixo levar para os exemplos do direito ambiental, que é a minha área de atuação, né, de certa forma. E a pergunta que eu acho que vocês têm que tentar responder, e aquele segundo texto talvez ajude de certo modo, vamos olhar para os requisitos para tentar entender o que é que a gente precisa encontrar, por exemplo, quando a gente está falando de responsabilidade administrativa, né? O texto fala, esses conceitos são muito bem trabalhados por autores do direito civil clássico. O professor Nelson Rosenwald é um dos que eu mais gosto. Então, vocês vão encontrar nos textos do Rosenwald a diferença entre, na discussão de culpabilidade, né, entre conduta e voluntariedade, para entender que, talvez na responsabilidade administrativa, esse conceito de culpa em sentido amplo, né, que é o que a gente vai buscar no direito penal, o que mais nos aproxima, né, o sujeito agiu com dolo, o sujeito foi negligente, imprudente ou imperito. No direito ambiental, na maioria dos casos, você pode enquadrar como uma violação à norma. Desmatou. Olha, a lei diz lá que tem um artigo que, se você fizer isso sem licença, você cometeu uma infração, né? E aí, quando você cai na discussão, tá, mas se é subjetivo, então tem que ficar caracterizado que houve uma conduta. Qual foi a minha conduta? Então, neste caso, a minha conduta tem que ser por omissão. Eu faltei com o dever de cuidado, né? Fui negligente ou fui conivente, né? E aí eu acho que a crítica que ela faz, ela é muito interessante para a gente fazer essa reflexão, né? Ou seja, o que eu quero levantar aqui? Talvez uma junção daquilo que o Álvaro destacou no início, no sentido de que, na minha visão, né, trazendo para a lógica de que o sistema, às vezes, ele é pensado de uma forma em que é interessante não funcionar em alguns momentos, né? E a gente que está no jogo, a gente percebe isso com o tempo de atuação, mas muitas vezes falta também um instrumento que seja mais efetivo, né? A questão da tecnologia traz aí para a gente uma série de possibilidades, né? Essa questão do cadastro ambiental rural, né? Nem todos conhecem, a Beatriz tocou no ponto, né? O cadastro ambiental rural, ele é declaratório, né? O sujeito vai, preenche um formulário e diz, né, que ele está ocupando aquela determinada área. E como ele não é vinculado do ponto de vista fundiário, né? Esse foi um dos pontos de pesquisa do meu mestrado. Para você poder responsabilizar alguém, você tem que saber quem é o dono ou quem é o possuidor legítimo, né? Se a base de dados não está interligada, você está correndo o risco de sempre estar correndo atrás da pessoa errada, né? E aí a questão da grilagem de terras, da atuação em áreas públicas, né? Ela acaba deixando a situação pior ainda, né? Porque a inovação tecnológica, como os satélites, faz com que tempo real já temos a tecnologia, está faltando talvez mão de obra, né? Os profissionais fazerem concurso para serem designados para estar nos postos de fiscalização e ter uma presença mais efetiva no campo, né? Mas ainda assim, a gente vai cair numa situação de não saber quem é o causador do dano, né? Então, eu não tenho resposta para o questionamento levantado pela Beatriz. Não tenho resposta, mas é uma reflexão que vale muito a pena ser feita.
Eu percebi aqui que acho que o Fábio pediu para comentar algum ponto, aí depois a gente volta aqui para a lista, tá bom? Com o Fabrício. Deixa eu só esclarecer um pouco aí algumas demandas levantadas pela Beatriz. Vou falar como é na prática da averiguação e vou falar em nome do ICMBio, tá? ICMBio como um órgão gestor federal de unidades de conservações federais, quando há um problema levantado por PRODES ou por qualquer outro tipo de sistema satelital, nossa instrução é ir, sim, in loco, verificar se houve ou não dano e tirar as coordenadas geográficas. Só após disso, quando do retorno para o escritório, nós fazemos nossos relatórios e encaminhamos para o nosso setor de proteção. Lá ele vai se lavrar o auto de infração. Que esse é um tema também muito que relaciona ao tema da 467, aí trazido pelas colegas, que assim, se a gente demorar a apurar aquele dano, acabou, perdeu nossas atribuições, né? E se a gente também, depois que levantou tudo, demorar, tem intercorrente aí para dizer que foi. Então, é só para exemplificar as coisas, mas muito concordo também com o professor João aí, dizendo que essas questões aí são de caráter, como chama? Me fugiu a palavra aqui. Então, concordando com o professor aí nessas atribuições. Mas, veja bem, isso são modos de atuar do ICMBio, que é voltado à gestão e consolidação de unidades de conservação. Estou falando que todo mundo faz isso, mas nós somos instruídos a fazer isso. Eu acho que não sei se vale, se eu posso me apresentar também, professor, eu não sei, para dizer o porquê eu estou falando isso, né? Então, eu estou falando isso porque hoje eu sou o chefe do ICMBio, em que eu atuo do Amapá, passando por o Pará e um pouco do Maranhão, estou sob minhas guardas 39 unidades de conservação. Então, nossas atribuições é lá dentro, e esse, que eu acabei de falar, são os procedimentos que a gente deve tomar. Tá bom? Só isso. O Fábio acabou de me chamar a atenção para uma coisa que a gente precisa fazer, talvez, ao longo dos próximos encontros. A gente tem que se apresentar, né, para vocês se conhecerem e terem esse feedback da experiência profissional dos colegas. É muito, muito bom ter o Fábio no grupo, porque ele traz a realidade prática lá, né? Então, muitas das nossas reflexões aqui podem ajudá-lo na tomada de decisões sobre como conduzir determinadas questões, né? Então, assim, eu insisto aqui que o meu... Oi, Fábio. Não, é só falar que realmente o negócio de tomada de decisões para auto de infração, até 1 ano, 2 anos atrás, eu que dava o ultimato. Depois de mim, vocês entravam com recurso para ir para a presidência. E olha, isso é muito complicado. Muito complicado. Eu só vim ter tranquilidade depois que eu montei uma equipe de instrução e julgamento, são 4 servidores, na verdade agora já estão 7, e também o ICMBio sofreu umas mudanças internas, né? E agora sou apenas chefe, eu já não sou mais o coordenador. Essa atribuição de fazer julgamento de auto de infração é complicado, mas tenho muita experiência, né? Passei 4 anos só fazendo isso, assinando, sei lá, acho que uns 100 autos por mês ou mais. De julho em diante, então nem se conta, eu não tinha vida que era só para estar instruindo a auto de infração, né? Que acaba o nosso inverno, então é auto de infração à torta e direita aí. Isso, enfim, é só falar isso. Obrigado. Legal. Bom, esse é o ponto, né? Então, assim, a minha preocupação, né, em tentar trazer essa parte prática para a discussão teórica é talvez a gente conversar mais para frente um pouquinho sobre como é que vocês enxergam a responsabilidade subjetiva na esfera ambiental, né? Como é que você caracteriza a culpabilidade? O que é esse termo, né? Ou a conduta, né? Se a gente for pegar a regrinha lá, na responsabilidade, ela é o ato ilícito
que decorre, que causa dano, né, no âmbito da responsabilidade civil. Quando a gente puxa para a administrativa, a gente vai falar, que a gente vai aproximar esse ato ilícito ao conceito de violação de regras jurídicas, de normas, mas continuam aparecendo os termos, né, culpabilidade, conduta, voluntariedade. Então, acho que essa reflexão técnica ajuda tanto vocês a serem melhores, né, advogados, se tiverem que manusear esse instrumental, quanto melhores julgadores, né, para saber aquilo que não vai vingar e, eventualmente, dói muito você pegar o processo no final e ter que cancelar a maioria dos atos processuais porque o processo está minado, né, está viciado. Vamos continuar, tá legal a discussão. O Fernando pediu também para comentar. Então, Fabrício, aguenta um pouquinho aí que a gente ainda está no tópico do comentário da Beatriz. Acho que é isso, né, Fernando? Pessoal, eu vou tentar ser breve. Só que eu achei muito interessante isso que a Beatriz falou. Primeiramente, parabéns às meninas, né, a Brenda e a Renata. Mas foi muito interessante isso que a Beatriz falou, principalmente na questão da competência da fiscalização. E também nessa questão da carta-imagem, eu acho que até a doutora Paula que botou um artigo da SEMAS, que o que acontece, eu acho que acima de tudo, essas vaguezas no conceito, esses problemas que a gente tem, também será que não passa, não é proposital? Aquilo, eu acho que tu comentaste do estudos críticos, não é proposital, eu acho que todo litígio que a gente tem envolvendo o DESCA, eu acho que acaba sendo um pouco proposital algumas coisas. Então, por exemplo, isso que a Beatriz estava falando de, às vezes, o IBAMA passar do município para o Estado, mas o município e o Estado, eles têm pessoas suficientes para isso, ou eles têm orçamento para isso, porque uma das coisas que foi falada dessa fiscalização em campo, acho que foi da Paula que eu vi, a gente teve a taxa de fiscalização de recursos hídricos. Uma vez a gente estava discutindo, não teria, a SEMAS não tem fiscais suficientes para fazer aquela fiscalização que a gente estava se propondo para aquela taxa. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí, a gente está falando no IBAMA, por exemplo, de Belém, a gente está falando em alguém que tem técnicos, tem uma autoridade julgadora, a gente tem um superintendente que vai avaliar isso daí, mas, por exemplo, como é que fica Santarém, como é que fica Marabá? E essa questão da prescrição ela é muito importante por causa disso. Às vezes tu tem uma gerência super pequena, com pessoas às vezes não qualificadas ou capacitadas, não em termos, estou falando de IBAMA, que em tese para mim é que tem todo o percentual do bolo. Mas como é que vai fazer uma fiscalização e como é que vai fazer uma análise de um processo? Às vezes um município pequeno, que ele até quer atuar, mas ele não tem competência, e principalmente o dinheiro que entra serve só para pagar folha. Às vezes o dinheiro até do orçamento que ele tem de municípios verdes ou de ICMS verde, alguma coisa assim. Então é só esse ponto que eu achei muito interessante que ela falou, que envolve essa competência, e não é proposital. Se essas vaguezas não são propositais, entendeu? E como a estratégia ela é feita privativamente, como é que pode ser feita para tentar combater isso? Quem faria isso? Dependeria de ONG? Seria o Ministério Público? O Ministério Público está fazendo isso para tentar evitar alguma coisa, prescrever esses processos? Eu estou falando já em termos judiciais. E vamos lá, é o judiciário o local correto para sentar e debater isso? São essas as questões que ficaram na minha cabeça. Legal, legal. A dificuldade é a gente pegar as questões que passam, né, e tentar traduzi-las, né, foi um pouco a fala que eu coloquei no início, né, tentar traduzi-las naquilo que a gente quer escrever, né. A gente, às vezes, na academia, a gente consegue identificar os gargalos, mas a gente não consegue identificar a solução para os gargalos, né. Então, acho que um pouco da reflexão da Beatriz, né, que movimentou o grupo, foi nesse sentido. Ela claramente enxerga os gargalos, né, pela forma como ela colocou, pela experiência dela também, né, lógico.
E aí o nosso desafio aqui, enquanto grupo de pesquisa, é esse, né? Um pouco também do que o Álvaro falou no início, é a gente pensar, maturar e tentar buscar respostas para essas questões, né? Vamos seguir, vamos seguir. A Paula levantou a mão. Paula, eu vou te incluir, eu não sei se ainda é sobre esse tema, né? A gente está com o Fabrício aqui, que eu acho que vai trazer um outro questionamento. Aí eu te pergunto, se for na sequência, a gente te ouve primeiro, senão a gente passa para o Fabrício e depois te ouve. Queres abrir a câmera? Pode ser na lista? Então tá. Fabrício, está aí com a gente? Oi, Fabrício. Boa noite, professor. Estão me escutando bem? Sim, estamos. Certo. Queria parabenizar primeiramente as meninas pela apresentação. Achei excelente. Gostei muito também do texto que foi disponibilizado para leitura, né, o artigo. E a minha única pergunta é sobre qual é a instrução normativa que a SEMAS utiliza para dizer como deve ser feito esse processo administrativo dela lá, da SEMAS, ou do próprio órgão municipal, porque eu queria dar uma olhada para saber se tem as mesmas dificuldades encontradas, são maiores ou menores com em relação à instrução normativa do IBAMA sobre o término, né, do processo administrativo. Se é muito diferente, assim, se tem muitas... acho que é isso. Legal. Eu normalmente sigo, Fabrício, a legislação, né? Então eu pego a legislação federal, né? Na sequência eu vou pegar a legislação estadual, e aí no caso da legislação estadual, o Fernando até antecipou aqui a lei 5887, que é de 95, né? A municipal não lembro de cabeça, mas, ou seja, normalmente o processo ele está previsto numa lei, e aí vem um decreto e regulamenta, né? Em alguns casos, explicando o passo a passo, né? Então, qual é teu prazo de defesa, quais são as penalidades aplicáveis, né? E aí a discussão que acaba acontecendo no âmbito federal é porque no âmbito federal existe um afunilamento, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, né, vou chamar assim, né, o governo federal, por meio das instruções conjuntas, ele acaba, em alguns momentos, legislando, né? Muitos colegas veem isso de maneira positiva, porque, imaginem, se com as instruções normativas já é difícil aplicar, né, sem elas fica mais, digamos assim, mais aberto ainda, entendeu? Então, às vezes, a discussão ela vai para o judiciário por conta dessa discussão de cerceamento de defesa, como foi o caso da supressão das instâncias recursais por uma das instruções normativas, né? E às vezes não, como eu ainda não vi essa nova do IBAMA e do ICMBio, mas eu acho que ela está bem detalhada, então ainda não deu tempo de identificarem os problemas eventuais que a gente pode ter por conta dela, né? Então, minha sugestão aqui é sempre buscar o ato normativo superior, né, a lei, ou o decreto que estão regulamentando, digamos assim, o processo administrativo. Sem esquecer também que a gente tem a Lei Federal, né, de processos administrativos, que eu acho que é de 99, né? É isso. A Carol botou aqui o artigo 118, 5887, também. Certo, obrigado, professor, e os colegas também disponibilizados. Legal. Acho que agora é a Paula, né? Tá ouvindo a gente, Paula? Estou ouvindo, sim. Deixa eu só abrir a minha câmera aqui. Eu queria parabenizar as colegas pela exposição. Realmente esse é um tema assim, que, para quem está, né, advogando também no dia a dia, ter esses marcos definidos de quando começar a contar esse prazo prescricional, isso gera, né, para a gente muitas dúvidas, como foi colocado no texto objeto aí da exposição. E só para pontuar mesmo que o que é importante, uma coisa que é importante destacar é que
essa súmula ela trata dessa pretensão executória, né, dessa cobrança judicial, da possibilidade da cobrança dessa multa na via judicial, né, que é diferente da prescrição, da pretensão punitiva da administração. Então, para que a administração possa cobrar esse valor de multa, ela tem que ser uma obrigação que é líquida, certa e exigível. E sem que você tenha o marco de quando encerrou esse processo administrativo federal, você não consegue propor, né, ou fazer a cobrança judicial. Então, eu, no meu dia a dia, já tive a oportunidade de enfrentar, e mesmo até questionar a cobrança de determinadas multas quando a administração ela tinha encerrado o processo administrativo, teria feito o julgamento pelo COEMA, mas simplesmente não notificou a empresa de que o processo administrativo estava encerrado. E houve o envio de uma correspondência para o endereço que não era o endereço da empresa, não era do representante, e houve a inscrição legislativa, a proposição de ação executiva fiscal, e a empresa se defendeu justamente questionando que o processo administrativo não tinha sido regularmente finalizado, então não era uma obrigação líquida, certa e exigível, e houve o reconhecimento por parte do judiciário de que havia uma falha ali no processo administrativo, que então acabou minando ali a pretensão da administração. Então, a gente tem realmente esses marcos muito definidos, isso traz segurança para todo mundo, né? Tanto para a administração quanto para o próprio administrado. Era essa a ponderação que eu queria fazer. Obrigada. Legal, Paulo, obrigado. Eu tenho várias observações nesse aspecto, porque como a gente está, né, no dia a dia do processo administrativo, já tive de um lado, também já tive do outro, né, ainda estou do outro, a gente vai, pela experiência, né, vendo os casos acontecerem, né, e aí é uma outra coisa que eu vou botar para vocês também na discussão, né, a maioria dos casos em que eu tenho sucesso atuando em defesa do particular são casos em que há vício processual. Então, o exemplo que a Paula deu da notificação que não foi enviada, né? Do auto de infração que não passou pelas fases que a própria legislação estabelece, né? Do descumprimento de prazos. E na questão do mérito, né, aí eu estou aderindo ao que a Beatriz colocou. A gente acaba vendo para bem ou para mal, né, a gente acaba vendo um processo que vai seguir seu rumo, com auto de infração que vai ser mantido, na maioria dos casos, e você vai tentar reverter judicialmente, e aí você ainda enfrenta, às vezes, uma questão que o judiciário não isso algumas decisões trazem, principalmente na Justiça Federal, né, o judiciário não gosta de entrar no mérito da decisão administrativa. Então, tem que ser alguma coisa, direito líquido e certo, assim, né? Você tem que, por mais que você possa entrar com ações, aí eu vou falar de processo aqui, né? Não vou cansar muito vocês, mas por mais que você possa entrar com uma ação ordinária e buscar aqui, reverter, né, um processo administrativo, na maioria dos casos, você vai buscar uma ação declaratória de nulidade do auto, e aí tem uma série de complicações processuais aqui que não vale a pena entrar, né? Porque aí vai da experiência de cada um, estratégia de defesa processual. Eu, inclusive, fico caçando o livro de ambiental nessa parte, porque é difícil encontrar alguém que consiga ser bom no processo, nessa parte técnica, né? E trazendo essa experiência, digamos assim, de direito material, né? Então, é difícil atuar na área ambiental. É difícil, principalmente se você está, agora eu vou falar se você está no âmbito da iniciativa privada. Vamos seguir. Eu não sei se tem mais alguma, a Carol, né? A Carol acho que levantou a mão aqui. Foi, professor. Olá, gente, tudo bom? Eu vou me apresentar, né, já que eu estou chegando hoje, inclusive, nesse grupo. Eu sou Carolina, sou orientanda do professor João Daniel no mestrado da UFPA, e
E eu queria até falar com vocês que eu entrei com um projeto, né, no mestrado, que é sobre responsabilidade civil por dano ambiental para as comunidades remanescentes de Quilombo, né, e eu, no meio do caminho, tentei mudar, não foi, professor? A gente tentou pensar em outra coisa, porque agora eu não trabalho, eu trabalhava na SEMAS nessa época, e atualmente eu estou trabalhando na CODEM, com regularização fundiária urbana, então é outro mundo, né, e aí eu tentei mudar, mas eu tô achando que a gente vai voltar para esse projeto, então esse grupo vai me agregar bastante, né? Até para eu retomar essas discussões, porque vocês começaram a falar e as meninas apresentaram muito bem, e vocês questionaram e trouxeram pontos muito importantes, isso foi reavivando, assim, as discussões que eu tinha à época que trabalhava lá, né? Então, como é bom realmente a gente estar sempre em contato com esses assuntos. E ainda encontrei a Bia aqui, né, que trabalhava comigo lá na SEMAS. Bom te ver, Bia. Mas, assim, queria só comentar alguns pontos, né? A Paula falou a situação do valor, né, da multa a ser cobrada. Salvo engano, a multa que é aplicada pelo IBAMA, na verdade, ela já vem disposta no próprio auto, né? Então, a gente ainda tem essas divergências, né? Na esfera federal, eu já tenho a multa estipulada, então se você não cumpre ou não questiona, né, não impugna no prazo, você já vai, teoricamente, ter que pagar a multa, né, a não ser que você vá judicialmente questionar. Ou por alguma dessas situações que a Paula até comentou, né, eu não fui notificado, então vou tentar reaver, né. Já no Estado, né, na SEMAS, não, você tem primeiro um procedimento no qual a autoridade lá do órgão, né, vai dizer realmente se você vai e qual é o valor a ser aplicado, né, de multa que você terá. E assim, lendo o texto, né, eu li só o texto, acho que era complementar, que foi o que tinha o acesso lá, professor, né, o link. E foi esse que eu acabei lendo. Eu gostei muito, nossa, se eu tivesse esse texto na época que eu trabalhava na SEMAS, já teria me ajudado bastante, porque essa divisão realmente entre o que é a responsabilidade administrativa e o que é a penal, né, a criminal, tem horas que elas realmente parecem que se unem, assim, é que a gente não consegue ver a diferença. E também a administrativa corre muito para civil, né, quando ela fala, principalmente nesse caso que a Bia colocou, de desmatamento, a gente acaba utilizando essa situação da obrigação próprio terreno, então a gente vai nessa linha de raciocínio para aplicar a penalidade, né, porque como o Fábio comentou, né, inclusive muito bacana trabalhar, né, no ICMBio, isso é ótimo, inclusive está aqui no grupo para discutir com a gente. Como ele falou, que eles vão em loco, né, para verificar, mas mesmo a gente indo em loco, muitas vezes a gente não vai conseguir ver quem realmente efetuou aquele desmatamento. E esse é o ponto principal da defesa das pessoas, né, dos proprietários da área, que tem lá inscrito no CAR. Que não foram eles, foram poceiros, foram outras pessoas que invadiram a área e acabaram fazendo. Então, eu acho bem complicado a gente verificar isso. E no PRODES, não, é muito mais fácil, né? Você verifica numa data fixa para trás, digamos, 2015, e aí você olha o hoje, ou 2020, e aí você constata. Então, essa situação que a Bia colocou é bem... É uma pulga atrás da orelha, assim, para quem trabalha com isso, né? Exatamente, uma investigação criminal, entraria, e eu não tenho recursos, né? Eu não tenho como, num órgão, pelo menos hoje, num órgão estadual, para fazer isso. E para trazer outro ponto, né, assim, que a gente encontrava muito embate na época, a questão da mineração, né, transporte de minério, por exemplo, para eu verificar se aquele minério realmente foi extraído da forma correta, se realmente poderia, vai para onde, né, então a gente tinha muito essa discussão, porque para transporte de madeira, por exemplo, eu tenho as guias, né, eu tenho toda uma, que vai me dizer a metragem, de onde vai, para onde vai, né, de onde saiu, para onde vai, então tinha esse questionamento também, eu não sei se hoje ainda existe isso lá na SEMAS, mas era um ponto também que a gente questionava bastante, a mineração, como é que fica, né, para eu verificar a legalidade daquele minério, né, eu teria só a licença, né, de operação, ou não, eu teria que ter uma guia também, alguma coisa que me demonstrasse de onde veio e para onde vai aquele minério.
Então, só alguns outros pontos para destacar aqui, para trazer para discussão com vocês. Também não, como eu disse, eu estou fora, né, do órgão, então tem um tempinho que eu não vejo esses assuntos, e aí para a gente estar discutindo. Obrigada. Opa, estava sem microfone. Na sequência aqui tem o Gabriel, mas acho que o Fábio levantou a mão, então não sei se é sobre a fala da Carol. Quer comentar, Fábio? Então, acho que a Carol até botei averiguar o nexo. Para a gente, dentro do ICMBio, o que a gente precisa demonstrar efetivamente, quando os relatórios, é o nexo daquele dano com a unidade de conservação. Fala da madeira, se a gente acha a madeira em tal lugar, qual é aquele lugar mais próximo possível de ter vindo? Se faz o nexo com a unidade de conservação, beleza, é competência nossa. Mas, como todo ato administrativo, ele precisa ser motivado e fundamentado em alguma coisa. Vou dar o exemplo do como a gente atua nas questões do caranguejo aqui, né, da defesa do caranguejo, que é uma das principais fontes extrativistas aqui do nosso estado, né? Movimenta mais de 50 mil famílias aí. Então, a gente faz fiscalização nas rodovias, bem longe da unidade de conservação. Ainda há pouco eu falei quando montei o nosso colegiado de instrução de auto, me deu uma liberdade de estar aprofundando estudos e muita coisa. E nisso achei vários artigos comentando sobre a reprodução do caranguejo. Como aqui no estado do Pará, acho que quase 90% da sua extensão é composto de unidade de conservação federal, dificilmente aquele caranguejo não veio dificilmente aquele caranguejo não saiu de alguma unidade de conservação federal. Então, pautado nesse estudo, eu embaso minha decisão para manter o auto de infração. Esse é o nexo que a gente faz, entendeu? Só para ponderar isso aí, esse esclarecimento. Acho que vale até a pena a gente aprofundar um pouquinho aqui só para o pessoal entender, né? Eu estou, a partir da fala do Fábio, o que eu estou raciocinando aqui? Quando tu te referes a 90%, é porque a gente está falando principalmente das reservas marinhas, né? Reservas extrativistas, aquelas áreas costeiras onde onde está o caranguejo, né? Sim. Ali só escapa o Algodoal e a parte lá de Salinas, o resto é tudo unidade de conservação. A Algodoal é uma APA, é estadual, não tem muito mangue, mas o resto é tudo unidade de conservação federal. Então, dificilmente a gente não atribui o nexo a uma unidade de conservação nossa. Entendeu? Sim, interessante isso, Fábio, porque aí eu vou aproveitar, antes de passar para o Gabriel, né, sobre a discussão do que foi levantado, eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão teórica, vou chamar de geral, tá? Discussão teórica da responsabilidade. Eu, inclusive, tenho eu tenho um grupo de pesquisa que tem 2 linhas de pesquisa, né? A gente começou ano passado com direito privado, e a gente vem estudando essa parte da responsabilidade civil, de uma maneira geral, porque o direito privado puxa a responsabilidade civil. E os requisitos, digamos assim, os elementos formadores da responsabilidade que trazem a maior parte da discussão, né? Então, achei muito legal a tua fala, quando tu destaca que vocês têm a preocupação de pensar primeiro no nexo, né? Está falando de uma questão de competência, né? Então, se eu consigo estabelecer o nexo para atribuir a competência, vem para mim, né, a competência para apurar a conduta, né? E aí a minha preocupação avançando na questão na maioria dos casos, a gente consegue firmar o nexo do que tu está estabelecendo, a gente consegue identificar que há dano, porque tem inclusive discussão na responsabilidade civil sem dano, né? Aí já é outro caminho, e a gente fica na discussão aqui por causa da responsabilidade subjetiva, e esse é um ponto que não foi dito pela Beatriz, mas dá para puxar essa discussão,
do porquê que alguns autores defendem que ela seja objetiva e não subjetiva, né? Que é justamente a questão da conduta, né? Então, para fechar o raciocínio da responsabilidade subjetiva, tu tens conduta que gera dano e interligada por nexo, né? No teu caso, está muito bem colocado, que o teu nexo aqui, não, ou seja, tu já não está cravando quem foi que praticou o ato, tu estás estabelecendo o nexo para poder verificar da onde vem o dano, né? Que vem de uma unidade de conservação. E aí o ponto que eu acho que é o que a gente está mais batendo cabeça aqui, que eu também até queria te fazer a pergunta, né? Não precisa responder, mas é aquela pergunta aberta, né? Quem tem mais experiência talvez consiga construir o raciocínio. É como é que fica a questão da conduta, né? Vamos falar de culpabilidade em sentido amplo aqui, né? Não quero fechar a parte teórica aqui, né? Deixa eu tentar responder. E também é realmente isso. Quem extraiu o caranguejo, no local onde nós estamos fazendo a blitz, lá, a barreira e tudo mais, a gente não vai conseguir identificar. Mas a legislação nossa ambiental nos permite autuar. Quem transporta, quem compra, quem vende e tudo mais e tal. Se não tiver, a madeira é isso. Se não tiver com todas as documentações, mas estou transportando. Não sei quem foi o Zezinho que derrubou a madeira lá, usou a motosserra. Mas eu estou transportando, certo? Se eu estou transportando, a legislação nos permite autuar dessa forma, né? Então, ele, querendo ou não, é partícipe, está praticando um crime ambiental aí nessa demanda. Do caranguejo, a gente usa a mesma coisa, né? Geralmente, a gente fica nas PAs da vida, longe de unidade de conservação. Esse ano, atuamos até lá a feira de Castanhal, ou seja, bem longe de unidade de conservação. Unidade de conservação mais próxima de Castanhal, 60 quilômetros. Mas de onde é que vem aquele caranguejo? De Castanhal não é, que não tem mangue, né? Então, a gente faz o nexo e tudo mais, e o pessoal estava vendendo. Estamos estudando a possibilidade também de notificar a prefeitura, já que ela é responsável pelas feiras, né, como todas as prefeituras são. E falando em prefeitura, acho que coadunando com as indagações da Beatriz, só para informar também, acho que o pessoal que trabalha na SEMA, que está aqui, deve saber melhor, que acho que em 2016 o Estado outorgou, né, para muitas prefeituras as competências nas questões ambientais, de ações, de atividades com não muito impacto ambiental. Contudo, quando se trata de unidade de conservação federal, no nosso caso, está causando um grande problema, e eu já tenho conversado com o secretário Mauro lá, hoje, diretamente em relação a isso, como é que a gente pode estar resolvendo. Realmente, muitos órgãos ambientais não têm braços para estar abraçando todas as demandas. Temos, sim, como também há já descritos na literatura, por ser um órgão ambiental, a gente deveria munir os outros para estar fazendo isso. Só que acho que grande demanda de todos os órgãos, não só federal, estadual, municipal, é questão de pessoas, não de competência. Todo mundo que trabalha lá, eles são competentes, são muito bem engajados no que fazem, mas realmente abraçar tudo não dá. A SEMA se deparou com um ilícito, sei lá, a SEMA está aqui em Belém, mas deve ter um ilícito lá em Jacareacanga. Sair daqui, percorrer 1.800 quilômetros, está falando do Pará, quantos países aqui dentro, né, da Europa? É difícil. Tem unidade que eu demoro 2 dias para chegar carregando 600 litros de combustível nas costas, diga-se, o barco, né, nosso. Além de ser perigoso, é desgastante. Chega lá, se não tiver um chefe bem atuante, alguma coisa está fadada a dar errado. Infelizmente, é o cenário nosso da Amazônia, que a gente está tentando evoluir muito nisso aí. Já evoluímos, já implementamos nossos núcleos de gestão, que está suprindo muito bem nossas demandas. Mas estou falando em unidade de conservação. Realmente, o mundo fora de unidade de conservação é um mundo. Unidade de conservação federal é apenas 10% do território.
Só. O resto é tudo competência ou estadual ou federal através do IBAMA, INCRA, alguma coisa do tipo, né? Então, é um mundo muito grande. O cenário da Amazônia não é um cenário bom, tá? Principalmente a questão de fiscalização. Praticamente em cada unidade de conservação temos um gestor, que dificulta muito. Para fazer um comparativo, uma fazenda de 1.000 hectares precisa de quantos peões lá? Uns 10, para funcionar bem, para ter o seu leite extraído todo dia e tudo mais, aquela fazenda dá lucro. Estou falando de 1.000 hectares. A menor unidade de conservação que nós temos são 3.000 hectares. Antigamente, nós só tínhamos um gestor. Então, aí você tira a dificuldade, realmente, como foi levantado aqui por alguém, fiscalizar 100 hectares, é difícil, mas nada é impossível. Entendeu? Isso fica... Não sei se eu consegui responder, professor, mas... Sim, não, e ainda me deixa um gancho aqui, porque a gente não vai esgotar tudo hoje, né? Já são 8h20, ainda tem o Gabriel inscrito. Na tua fala, deu para extrair aqui alguns pontos que vão ser objeto das outras súmulas e de outras discussões, né? Porque o exemplo da Beatriz no desmatamento, ele leva a gente para um nível de raciocínio. O teu segundo exemplo com caranguejo leva a gente para outro, né? Então, dá para destacar da tua fala aqui alguns outros conceitos, né? Eu sinto, talvez, né, não seja a metodologia mais adequada, mas eu costumo fazer essa análise trazendo sempre para o direito privado e para o direito civil, né? Por exemplo, conceito de responsabilidade solidária, conceito de responsabilidade subsidiária, né? Isso está tudo dentro do Código Civil. Então, por isso e eu sou professor de civil, então eu trago para esse lado. Então, eu consigo ver no teu caso, do teu exemplo do caranguejo, fechar bonitinho a relação da responsabilidade administrativa, porque tu tens um elemento aqui que eu vou chamar de materialidade do crime, né? Tu apreendes o caranguejo na feira, tu pegas o cara na estrada, então tu tens alguém para responsabilizar, né? Certo. Então isso casa, isso fecha o raciocínio, por quê? Porque na legislação, e aí é a deixa que eu dou para vocês, para quando forem pesquisar mais sobre o tema, focar nos requisitos da responsabilidade administrativa, né? A gente normalmente tem a dificuldade de falar sobre a conduta, e entra na discussão que foi feita antes, né? A gente tem que diferenciar obrigação de responsabilidade, são dois conceitos diferentes, e aí quando a gente traz isso para as outras súmulas, tem uma súmula do STJ que eu bato muito, que vai ser discutida talvez até por uma colega nossa lá do Rio, que é a que fala sobre as obrigações próprio terreno, né? Então você pode ser obrigado a ter que manter a vegetação, mas você não é responsável do ponto de vista da responsabilidade civil, porque não foi você o causador do dano. Então, aí quando a gente fala de materialidade, né, a menos que você queira levar para omissão, né? Só que aí é um outro tipo de responsabilidade. É um assunto muito legal, tem muita discussão aqui para a gente fazer. Eu gostei da sua intervenção. Falar. Tem uma outra coisa também que eu fico Estou tentando superar essa demanda, não sei ainda há pouco quem foi que comentou sobre a identificação da pessoa, né? Muitas vezes a gente está dentro do mato, dentro da floresta e tal, e se depara com o infrator. Hoje temos algum mecanismo de procura, sei lá, é um mecanismo que está tudo interligado, é tipo o mecanismo da Receita com o Judiciário, com o Tribunal, né? Ele consegue mapear e tudo mais e tal. Mas no meio do mato não tem internet, no meio do mato não tem nem luz, no meio do mato é um negócio subitante. Tira a foto da identidade do cara, se tiver, né? E lavra-se e acredita na boa-fé dele que aquele endereço seja dele. E a gente manda carta via R e tudo mais, para intimar. Muitos voltam, quer dizer, boa parte voltam, e aquela multa acaba por vir, e como todo ato administrativo tem que ser motivado, tem que estar respaldado, a legislação também nos autoriza a fazer por edital, né, citação editalícia e tudo mais. E com isso nós corremos o processo até o seu julgamento, aparecendo ou não a pessoa, né? Eu não sei se no caso exposto aí a pessoa teve esse edital. Se não tiver um edital, realmente, eu acho que a decisão do judiciário foi certíssima,
Mas caso esteja, aí o tribunal, junto com as câmaras legislativas, aí vai ter que suprir essa demanda aí, ó. Sim, vocês autorizaram, vai ter que mudar a lei, vai ter que fazer alguma coisa. Mas isso é o que a gente depara muito, principalmente na questão de madeira e questão de minério. Entendi, legal, legal. Acho que a gente ainda tem o Gabriel. Não sei se o Gabriel estava com problema de conexão. Tá ouvindo a gente, Gabriel? Estás por aí ainda? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Gabriel não está. Gente, então eu queria... eu tenho... Assim, a gente está ainda experimentando, né? Então eu queria abrir novamente aí para uma última rodada de comentários, né? Principalmente para Renata e para Brenda, né? Se quiserem fazer algum comentário a respeito do tema de hoje, tá? A gente não consegue esgotar tudo, a gente vai voltar em vários pontos, né? A gente está começando um estudo, uma discussão. O que a gente precisa fazer, na verdade, e é por isso que na quarta-feira eu estou reiterando aqui o convite, a gente precisa talvez ter um pouco de conteúdo de metodologia para saber trazer essa questão prática que muitos de vocês vivem, né, para uma pesquisa mais teórica, né? É difícil transformar, né, a nossa vivência em texto sem uma reflexão metodológica, né? Você tem método para fazer isso, né? Tem um problema que você precisa descrever, você tem um objetivo que você vai percorrer para chegar no final. Você começa a partir de uma hipótese que vai se confirmar ou não. Então, eu pretendo falar sobre isso na quarta-feira. Foi o melhor horário que a gente encontrou, foi quarta-feira às 18, né? Vou mandar já para vocês o convite, os meninos estavam fazendo a arte, vou postar, e aí se vocês quiserem ter o certificado, cliquem lá no formulário e informem o nome e o e-mail para poder chegar para vocês, porque hoje é tudo automatizado, que nem alguns autos de infração, sai na hora. Estou brincando, então vou devolver para as meninas aqui, para fazerem os agradecimentos ou algum comentário final, se quiserem. E se alguém ainda quiser fazer alguma intervenção, tá liberado. Renata, vai falar? Vou falar rapidinho, tá, gente? Eu só queria agradecer a oportunidade, também pedir desculpa se a gente não falou muita coisa, mas nós pensamos em ser bem sucintos até para poder ter tempo de todo mundo debater, né? Eu, como falei para a Renata, esse tema foi surpreendente, porque a gente pensou, uma súmula pequena deve estar tudo resolvido, não vai dar tanta dor de cabeça. Mas quanto mais a gente foi lendo, mais a gente foi procurando. Falei, Renata, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas que bom que deu certo. Vou esperar agora a apresentação dos próximos colegas e também creio que vai ser maravilhoso a exposição de todo mundo. Obrigada. Deixa eu aproveitar o comentário da Brenda antes de passar para a Renata. Só um segundo, Renata. É que, olha, isso é muito legal. Vocês, quando mandaram o material, no material de vocês, tem, além do esquema estar muito bem feito, né? Vocês indicam aqui, pelo menos, mais uma fonte de pesquisa, né? Eu vi aqui o texto da Lina Pimentel Garcia, do Coque, e vi aqui do Romeu Faria Tomé da Silva. Então, eu vou sugerir que a gente, para facilitar para o grupo, inclusive, o contato ao conteúdo, que a gente tente fazer como se fosse um banco de material. Então, vocês foram as relatoras, digamos assim, da sessão, né? Tiveram que se dedicar mais do que os colegas que tiveram acesso, pelo menos, a esses 2 textos. Então, eu sugiro que, para que vocês não percam a oportunidade do momento que vocês tiveram, que vocês selecionem, por exemplo, 3, 4 textos que vocês tiveram acesso, né, que estejam fáceis de compartilhar, e depois mandem no grupo. Olha, gente, os melhores textos daquilo que a gente pesquisou são esses aqui. A gente está sugerindo... Então, se vocês não escreverem, vocês podem buscar em outra sessão o conteúdo. Está travando para vocês?
Mais ou menos. Travou, mas voltou. Tá. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então, é legal que vocês, depois da passada a sessão, né, que vocês indiquem lá no grupo mais 2 ou 3 textos que vocês gostaram, porque quem quiser vai aprofundar a leitura. Renata, desculpa, devolvendo a palavra. Não, que isso. Apenas agradecer a oportunidade, como a Brenda colocou, quando a gente iniciou essa análise da súmula em si, ela abrange muitos temas, então é necessário a gente fazer um corte metodológico para a gente apresentar aqui para vocês, e justamente numa apresentação que não fique cansativa para todos, né? Mas eu acredito que o objetivo foi alcançado, a gente aventou as principais jurisprudências, os principais conceitos, e gostaria de me colocar, no caso, a disponibilidade, né, para eventuais dúvidas do que ficou na nossa apresentação. Agradecer a oportunidade, o debate, assim, posterior ao nosso pontapé inicial, na minha opinião, foi de muita qualidade, principalmente de pessoas com aspectos práticos, né? E a gente sai um pouquinho da nossa caixinha, né? Como profissional, justamente pensando nas ponderações de vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer a atenção de todos nesse momento. Gente, hoje foi excelente. As meninas, acho que não foi muito bom, porque vocês conduziram no tempo que foi o tempo adequado. Eu estou falando aqui olhando para o relógio, falta 1 minuto para dar 8h30, e a minha programação desde o início, prometi para vocês que a gente ia tentar fazer em no máximo 2 horas, né? Então, a gente venceu a primeira etapa, e fica como modelo, fica como exemplo para os colegas que virão, né? Eu já vou movimentar o grupo aí nessa semana para a gente postar a segunda sessão, e eu vou pedir para os meus monitores verificarem quem se voluntariou para a gente dividir material, tá bom? Então, muito obrigado, tenham uma boa noite, uma boa semana, fiquem em casa se puderem, e quarta-feira a gente se encontra de novo para aqueles que quiserem. Beleza? Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, gente, boa noite. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Boa noite.